O futebol tem tudo para viver as suas melhores semanas de audiência do ano, sem contar a Copa do Mundo, é claro, com SBT e Globo bombando no Ibope. Nesse vídeo você confere quais são os possíveis novos recordes de audiência que o futebol vai ter por aí. Muito bem, pessoal, assista aos melhores momentos do Campeonato Brasileiro das séries A e B baixando agora mesmo o OneFootball. Tudo de graça, você baixa aí no seu celular, escolhe o seu time do coração e vai ter acesso a notícias, conteúdos exclusivos e, claro, os vídeos com os melhores momentos das competições. Tem Copa do Brasil também rolando, hein? Então baixa agora mesmo o OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado. Pois é, pessoal, os jogos entre Boca Juniors e Corinthians foram parte de uma sequência que já está rolando de grandes audiências para o futebol. Esse talvez seja o melhor período do ano para a televisão, afinal de contas, é uma sequência de mata-mata, Brasileirão de meio de semana acontece só de vez em quando e as emissoras vão tendo jogos cada vez melhores. Vale a gente lembrar que antes dos jogos entre Boca e Corinthians no SBT, a gente teve a Globo conseguindo uma belíssima audiência com a Copa do Brasil, no duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de ida, que marcou 33 pontos de média no Rio de Janeiro. A maior audiência da Globo no Rio com o futebol em 2022, a audiência que ela não alcançava desde 2021. No SBT, como você acompanhou aqui no canal essa semana, o jogo do Corinthians contra o Boca Juniors na Bombonera, que valeu a classificação para as quartas de final da Libertadores, marcou 21 pontos de média, a maior audiência não só da temporada no SBT, mas de todo o horário nobre desde que a emissora passou a transmitir a Libertadores em São Paulo em 2020. Portanto, uma belíssima audiência, comemoração pelos lados da Anhanguera, vai ter comemoração também pelos lados da Globo nas próximas semanas. Nesse próximo fim de semana tem Corinthians e Flamengo valendo pelo Campeonato Brasileiro. E por mais que eles estejam de olho na Copa do Brasil, o Corinthians um pouco menos, porque já abriu 4-0 no Santos no jogo de ida, mas o Flamengo, daqui a pouco eu falo sobre esse jogo também que vai rolar pela Copa do Brasil, vai ter que ir para cima no Brasileirão para tentar retomar contato com as primeiras posições. O Corinthians está na briga pela liderança contra o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro chegando também, vários times embolados, o Atlético Paranaense, e esse jogo Corinthians e Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre outra competição, esse mesmo duelo, pode dar à Globo a maior audiência do ano em domingos no Rio de Janeiro. O maior resultado foi registrado também com Atlético Mineiro e Flamengo de junho, valendo pelo Campeonato Brasileiro, outra vitória do Galo, que na Globo do Rio de Janeiro marcou uma média de 28 pontos, um a mais do que a Supercopa do Brasil também entre Atlético Mineiro e Flamengo. Olha como eles estão aparecendo, né? O jogo entre Corinthians e Flamengo é muito bom para a Globo nacionalmente, une as duas maiores torcidas do país, deve dar uma grande audiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias praças. Como não há outros jogos marcados para as 4 da tarde, nem na Série A e nem na Série B, esse deve ser então o jogo transmitido pela Globo para todo o país. Em São Paulo, a missão de ser a maior audiência de futebol no ano é bastante complicada. Primeiro porque o maior resultado até agora ainda é da Band, né? Média com Palmeiras e Chelsea na final do Mundial, e a Globo também chegou aos 28 pontos, mas ali no arredondado perde um pouquinho para a Band, com o jogo entre Corinthians e São Paulo. Corinthians e Flamengo é um clássico muito pesado nacionalmente falando, mas não é um jogo entre dois times grandes de São Paulo. Será que dá para ganhar no Ibope do que marcou Corinthians e São Paulo na Globo recentemente, que foram esses 28 pontos de média? Dá para fazer recorde, depende muito do andamento da partida. E como eu falei, né, o Flamengo vai estar de olho na Copa do Brasil, porque na próxima quarta-feira tem o jogo de volta das oitavas de final contra o Atlético Mineiro, e uma partida que está completamente aberta. Como eu falei, né, Atlético Mineiro ganhou o primeiro jogo por 2-1 e agora qualquer vitória rubro-negra por um gol de diferença levará a decisão da vaga para os pênaltis. Então, se na ida a Globo do Rio de Janeiro já conseguiu 33 pontos de média, imagine o que a maior emissora do país vai conseguir no jogo de volta, principalmente se por acaso o Flamengo ganhar por um gol de diferença e formos para os pênaltis, que aumentam ainda mais esse número. Já pensou a Globo do Rio de Janeiro bater recorde no domingo e na quarta-feira de novo? É bem possível, hein? Deixa nos comentários se você acha que é possível ou não. Já deixa seu palpite aí também. Quanto vai dar Corinthians e Flamengo na Globo no domingo e quanto vai dar Atlético Mineiro e Flamengo na Globo do Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. E se a Globo vai ter a oportunidade de fazer uma grande audiência com Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, quem já está de olho nesse confronto na Libertadores é o SBT. Nessa sexta-feira vai sair, depois de uma reunião da Conmebol com as emissoras detentoras de direitos de transmissão, a tabela detalhada com as datas, horários e transmissões da fase quartas de final. Mas a gente já sabe que o SBT obviamente está de olho em Flamengo e Corinthians, jogo que reúne, como eu falei, as duas maiores torcidas do país e a possibilidade de dar uma excelente audiência no painel nacional de televisão, porque o Flamengo vai muito bem no Rio de Janeiro, na região norte, em Brasília, e o Corinthians vai muito bem em São Paulo, como ficou provado contra o Boca Juniors. Só pra gente fazer uma comparação,
O jogo do Corinthians contra o Boca ganhou aqui em São Paulo da Globo por 21-17, mas nacionalmente falando, perdeu por 19-12. Agora vai ter o Flamengo para ir bem onde o Corinthians foi mal contra o Boca. Juntando essas duas forças, muito provavelmente vem aí a maior audiência nacional do SBT em horário nobre com a Libertadores da América e uma vitória espetacular também no PNT. E fique de olho porque a gente vai atualizar aqui no canal nessa sexta-feira com a tabela detalhada da Libertadores da América nas quartas de final, para onde vai Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo também entre o Tajeres e o Vélez Sarsfield, e ainda falta definir se o Fortaleza vai representar ou não o Brasil, fazendo um outro duelo nosso nacional contra o Atlético Paranaense. Se não for o Fortaleza, será o Estudiantes, talvez até você esteja vendo esse vídeo depois que rolou a partida. Eu torço para que seja o Fortaleza, eu quero ver mais brasileiros disputando para a gente ter mais pega aí nas escolhas das TVs. E passada essa fase, em breve vem aí uma sequência histórica que vai rolar a partir do final do mês de julho e pegando aí o mês de agosto, que é termos 4 semanas consecutivas de jogos mata-matas valendo por Copa do Brasil e Libertadores nas fases quartas de final. A Copa do Brasil, mais uma vez, vai ser a espécie de pão do sanduíche, né? Por quê? Porque a sequência é jogo de ida da Copa do Brasil, jogo de ida da Libertadores, jogo de volta da Libertadores e jogo de volta da Copa do Brasil. Como a Libertadores fosse aí o hambúrguer, né? Fosse o que tivesse no meio do sanduíche e a Copa do Brasil um pão. Mas dependendo do sorteio, porque nós não temos os cruzamentos pré-definidos, esse pão vai ser muito bom para a Globo. Vai que cai de novo um Corinthians e Flamengo na próxima fase, caso o rubro-negro passe do Atlético Mineiro. Podemos até ter duelos repetidos na Copa do Brasil e na Libertadores da América, pode rolar sim. Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo, não dá para ser os dois, né? Corinthians e Flamengo e Atlético Mineiro e Palmeiras, porque ou passa Galo ou passa o rubro-negro. Podemos também, por exemplo, na Copa Sul-Americana, ter um São Paulo e Ceará. E na Copa do Brasil também, caso o Ceará passe do Fortaleza e o São Paulo passe do Palmeiras. Até o Fortaleza e Atlético Paranaense pode acontecer nas duas competições também, ou seja, vem muita emoção por aí, com certeza, para todos os detentores de direitos de transmissão. Para o SBT, para a ESPN, Comebol TV e Facebook na Libertadores da América e para Globo, Sport TV, Amazon e Premiere na Copa do Brasil, com a mais absoluta certeza. Isso porque, como eu falei, a gente vive aí a época mais promissora de futebol na televisão. Não são as finais, como vai ser em outubro, como nós vamos ter aí decisão do Brasileirão em novembro, mas é uma sequência muito boa com muitos times envolvidos. A diferença é essa: quando nós estivermos em outubro com as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o máximo que a gente vai ter é ver 4 torcidas, né, empenhadas nisso. Se forem 4 times diferentes disputando, se forem os mesmos, por exemplo, já diminui essa conta. Agora não, olha a quantidade de torcedores de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e tantos outros pelo Brasil, vivendo fortes emoções com as competições mata-matas em tão pouco tempo, né? O que você acha? Tá empolgado aí com a sequência de mata-matas que a gente vai ter daqui pra frente? Será que a televisão vai mostrar agora a força do futebol depois de uns anos meio caidinho por ali? Será que agora vem os grandes índices de novo? Será que a Globo vai voltar a passar dos 30 pontos de média em algum momento? Coisa que não acontece já há um bom tempo com o futebol de clubes? Deixa aí nos comentários, a gente vai conversando e você vai acompanhar tudo isso aqui no nosso canal. Então se inscreve, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.